Você está no canal mais especializado em material de construção de toda a internet e nós já fizemos uma sessão da área de elétrica, mas aquela elétrica mais especializada. Mas agora eu vou falar daquilo que toda loja de material de construção precisa ter no setor elétrico. Vamos falar de lâmpadas, vamos falar de painéis LED, vamos falar desse material que não pode faltar na sua loja. Então eu vou começar logo falando dos painéis muito comuns presentes nas lojas, que são os painéis LED. Hoje, esse material eu considero ele tão essencial como você ter lâmpada, tão essencial como você ter fio na sua loja, você precisa ter os painéis. Sempre com cuidado especial de lembrar que a gente tem painéis de embutir e temos painéis de sobrepor. Muitas vezes eu chego em lojas que, como foi a primeira compra do painel, ele só comprou um deles. Mas é preciso lembrar que é aquele consumidor que vai instalar embutido e tem aquele que tem que sobrepor. Então, essa é uma atenção especial. A sua loja não pode esquecer de preencher isso. E naturalmente que vão ter também tamanhos diferentes. Tem aqueles que vendem mais, são mais comuns, como esses aqui, que estão em destaque nesse momento, e aqueles um pouco maiores, né, que talvez não seja uma venda tão intensa, mas sempre tem também consumidores. Então, painel de LED não pode faltar na sua loja. Continuando comigo aqui, é lógico que a gente não pode esquecer de lâmpada, né? Como é que a sua loja não vai trabalhar as lâmpadas? Isso está sempre vendendo, está sempre girando. Hoje é o mercado de lâmpada LED que a gente tem desse lado aqui também. Então, lâmpadas LED, nós temos que sempre ter na loja, porque eu sempre vou ter consumidor buscando isso, especialmente quando você vende as luminárias, não tem como esquecer, né, das lâmpadas. E aí, o que tem muita loja perdendo venda? Eu começo a perceber que muitas lojas ficam com um certo receio, trabalham só com as lâmpadas aí de 9, 12, 15 watts e começam a achar que lâmpadas, por exemplo, de 30 watts ou até aquelas lâmpadas maiores, né, aquelas luminárias maiores de 40, por exemplo, como essa que eu estou à mão, não tem mercado. Mas não é que não tem mercado, é porque não tem disponibilidade. Se a sua loja tem isso, o consumidor vai aparecer, ele vai comprar. Então isso não pode faltar na sua loja. Você precisa ter também esse conjunto. E não acabou não. O que mais não pode faltar quando a gente fala de luminária? Me acompanha mais um pouquinho. E aí, lógico, quando a gente fala desta parte de elétrica e tudo, e nós precisamos acender lâmpadas, precisamos de tomadas, e aí não pode faltar o conjunto de materiais, esses conjuntos que são os acendedores, as tomadas, o espelho separadamente, vendido individualmente, porque muitas vezes a pessoa está precisando só do espelho, e também, então, só o espelho vendido separado, vendido o conjunto. Então a gente tem várias possibilidades de venda desse material, né? É importante que a sua loja, neste setor aqui, tenha um cuidado especial de não colocar muitas marcas. Porque, como você está percebendo, a exposição visual ela é muito importante. Porque ela ajuda o consumidor a decidir pela compra. E quando você começa a colocar muitas marcas, o consumidor tem dificuldade de localizar o produto. Então, quando você tem uma exposição visual que facilita a leitura, isso vai ter um bom resultado. Como você está vendo aqui, eu estou num setor que eu estou conseguindo identificar aqui 3 marcas. Só que as 3 marcas estão bem separadas, houve um cuidado de separar por cores. Então você vê aqui tem uma tonalidade verde mais predominante. Quando eu venho um pouco mais, aqui veio uma cor, um azul mais intenso. Depois eu tenho uma outra marca que já usa um azul claro. Então eu vejo que eu mudei de marca. E finalmente uma que veio até para o alaranjado. Então tudo isso está facilitando a leitura, a identificação de produtos. E aí o consumidor vai ter facilidade de localização do produto. Bom, você pode estar me falando, mas professor, você vai parar por aí no material elétrico? Tem mais coisas? Sim, tem muito mais. Tem vários itens que não podem faltar na sua loja. Mas como os nossos vídeos são sempre informações rápidas e objetivas, eu te mostrei aquilo que não pode faltar. Tem mais e é só você continuar acompanhando meu canal, se inscrevendo agora, que eu ainda vou falar um pouco mais desse setor, um pouco mais de materiais que a sua loja não pode deixar de ter. E aí sim, se você acompanha e segue as dicas, sua loja vai vender muito mais,
com muito mais resultado.